Todo mundo quer parecer inteligente. Você quer parecer inteligente. Na reunião, quando o chefe pergunta se alguém tem dúvida, você fica quieto, mesmo sem entender nada. Porque levantar a mão e perguntar é admitir que não sabe. E admitir que não sabe, na sua cabeça, é o mesmo que dizer para o mundo que você é burro. Então você balança a cabeça, finge que entendeu e sai da sala fingindo que está tudo sob controle. Só que não tá. E você sabe que não tá. Mas o medo de parecer idiota é maior que o medo de continuar perdido. Agora deixa eu te contar de um cara que fez o oposto a vida inteira. Um cara que aos 99 anos era um dos homens mais ricos do planeta. Um cara que construiu uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares ao lado de Warren Buffett. O nome dele é Charlie Munger. E o método dele era simples, ele fingia ser burro. Enquanto você morre de medo de fazer pergunta boba, Munger fez carreira perguntando o óbvio. Enquanto você finge entender o contrato que está assinando, Munger pedia para explicarem de novo, e de novo, e de novo, até entender cada vírgula. Enquanto você quer ter resposta para tudo, Munger repetia 3 palavras que a maioria dos brasileiros tem pavor de dizer. Eu não sei. E aqui está a inversão que pode mudar tua vida. Você passou anos tentando parecer esperto, fingindo que entende de investimento, de contrato, de economia, de tudo. E olha onde você está. Munger passou décadas admitindo ignorância, fazendo pergunta que parecia idiota, e ficou bilionário. A diferença entre vocês dois não é inteligência, é ego. O seu te custa caro. O dele, ele matou cedo. Você lembra daquele dia? Estava lá na frente do gerente do banco. Ele explicando uma aplicação, falando de taxa, de rendimento, de prazo. Você não entendeu metade. Mas ele falava com tanta confiança e você não queria parecer ignorante, então você fez que sim com a cabeça, assinou. Saiu de lá achando que tinha feito um bom negócio. 6 meses depois, descobriu que o rendimento mal cobria a inflação, que tinha taxa escondida, que você perdeu dinheiro achando que estava ganhando. Mas você não podia admitir, né? Nem para você mesmo. Porque admitir seria reconhecer que você não sabia o que estava fazendo. E isso dói mais do que perder o dinheiro. Ou então aquela reunião de trabalho, o diretor apresentando um projeto novo, cheio de termo técnico, cheio de sigla. Todo mundo em silêncio, ninguém pergunta nada. Você olha para o lado, todo mundo anotando, parecendo que entendeu tudo. Você anota também, finge também. Sai da reunião sem saber exatamente o que era para fazer. Mas não pergunta, porque se você perguntar, vão pensar que você é o único que não entendeu. Aí você tenta adivinhar, faz do seu jeito, erra. E quando o erro aparece, a culpa é sua. O cara do lado, aquele que você achava que era mais devagar, ele perguntou. Perguntou na frente de todo mundo. Fez a pergunta que você tinha vergonha de fazer. E sabe o que aconteceu? Ele entregou certo, ele foi elogiado, ele foi promovido. E você ficou ali, olhando, sem entender como o cara que parecia menos preparado passou na sua frente. A resposta é simples. Ele não tinha medo de parecer burro. Você tinha, e esse medo te custou a promoção. O sistema te ensinou isso, desde criança. Não faz pergunta boba. Todo mundo já sabe isso. Você devia saber. Você aprendeu que não saber é vergonha. Que perguntar é fraqueza. Que quem pergunta demais incomoda. E você carregou isso para a vida adulta, para o trabalho, para o banco, para o casamento, para as decisões financeiras. Você finge que entende de imposto de renda, finge que entende a fatura do cartão, finge que entende o financiamento da casa. E cada vez que você finge, você paga um preço. Às vezes em dinheiro, às vezes em oportunidade, às vezes em anos da sua vida indo na direção errada porque você não teve coragem de parar e perguntar: espera. Me explica isso de novo.
Eu não entendi. E sabe qual é a pior parte? Lá no fundo, às 3 da manhã, quando você não consegue dormir, uma pergunta aparece. Uma pergunta que você não faz para ninguém, mas que não sai da sua cabeça. Será que eu sou burro de verdade? Não, você não é. Mas enquanto você continuar fingindo que sabe tudo, você vai continuar tomando decisão de quem não sabe nada. O seu ego tá te custando caro. E você nem percebeu ainda. Charlie Munger tinha um hábito estranho. Enquanto todo mundo procurava o segredo do sucesso, ele fazia uma lista de todas as formas de fracassar. Não de vencer, de fracassar. Ele chamava isso de inversão. Em vez de perguntar, como eu fico rico? Ele perguntava, como eu fico pobre? E anotava cada resposta. Gastar mais do que ganha, comprar o que não entende, confiar em quem promete retorno fácil, ignorar os riscos, agir por impulso. Ele olhava para essa lista e fazia uma coisa simples, evitava tudo o que estava escrito ali. Ele dizia que não precisava ser gênio, não precisava acertar todas, não precisava ter a sacada brilhante que ninguém teve. Ele só precisava não fazer besteira óbvia. E isso, segundo ele, já colocava qualquer pessoa na frente de 90% da população. Parece simples demais, né? Mas pensa na tua vida. Quantas vezes você se ferrou, não porque faltou inteligência, mas porque você fez a besteira que todo mundo faz. Financiou carro sem precisar, entrou em consórcio sem entender. Investiu porque o cunhado disse que era bom. Assinou o contrato sem ler. Você não perdeu dinheiro por falta de oportunidade. Perdeu por excesso de confiança. Por não parar e perguntar a única pergunta que Munger fazia antes de qualquer decisão grande. O que pode dar errado? Essa pergunta parece pessimista. Parece coisa de gente medrosa. Mas é exatamente o oposto. Quem pergunta o que pode dar errado não está com medo de agir. Está se preparando para agir certo. Munger dizia que a maioria das pessoas faz o contrário. Foca no melhor cenário, ignora os riscos e depois se surpreende quando quebra. Ele queria saber o pior cenário antes de dar um passo. Se ele podia sobreviver ao pior cenário, seguia em frente. Se não podia, recuava. Simples assim, sem ego, sem teimosia, sem aquela coisa de vai dar certo porque eu acredito. Não. Vai dar certo porque eu pensei no que podia dar errado e me preparei. Agora pensa em você. Quando foi a última vez que você parou antes de uma decisão financeira e perguntou, de verdade, o que podia dar errado? Quando foi a última vez que você leu o contrato inteiro, perguntou sobre as taxas escondidas, pediu para explicar de novo aquele termo que você não entendeu? Provavelmente faz tempo. Provavelmente você assinou achando que ia dar certo. Provavelmente deu errado. O segundo pilar do método Munger é ainda mais difícil de engolir. Ele transformou a frase "eu não sei" em superpoder. Enquanto você morre de vergonha de admitir ignorância, Munger fez fortuna com ela. Quando perguntavam algo que ele não dominava, ele não inventava resposta, não enrolava, não fingia. Ele dizia, isso está fora do meu círculo de competência. Eu não sei. E seguia em frente, sem culpa, sem vergonha. Porque ele entendia uma coisa que você ainda não entendeu. Dizer eu não sei não te faz parecer burro, te faz parecer honesto. E mais importante, te protege de fazer besteira em área que você não domina. Pensa em quantas vezes você perdeu dinheiro porque fingiu entender algo que não entendia. Investimento, negócio, contrato. Você não perguntou porque tinha medo de parecer ignorante, e foi exatamente essa ignorância disfarçada que te custou caro. O terceiro pilar é o que separa Munger de qualquer guru de internet. Aos 90 e poucos anos, ele ainda lia. Não um pouco. Muito. Quando perguntavam como ele ficou tão inteligente, ele dava de ombros e respondia, eu leio. Quanto?
talvez 80% do meu dia. Ele se chamava de máquina de aprender, não máquina de saber, de aprender. Porque ele entendia que o mundo muda, os mercados mudam, as regras mudam. Quem para de aprender começa a morrer. E aqui está o contraste que deveria te incomodar. Um bilionário de 99 anos acordava todo dia sabendo que ainda tinha coisa para aprender. E você, com 30, 40 anos, acha que já sabe o suficiente. Acha que não precisa estudar mais. Acha que experiência de vida substitui conhecimento. Munger lia biografias, lia história, lia psicologia, lia de tudo, porque ele sabia que cada livro era uma vida inteira de aprendizado condensada em algumas horas. Ele dizia que não conhecia nenhuma pessoa sábia que não lesse muito. Nenhuma. Agora olha para você. Quantos livros você leu nos últimos 6 meses? Se a resposta te incomoda, você acabou de descobrir mais um pedaço do problema. Munger tinha uma frase que resume tudo. Ele dizia: "Eu só quero saber onde vou morrer para nunca ir lá." Parece piada, mas é o método inteiro em uma sentença. Ele não tentava prever o futuro, não tentava ser o mais esperto da sala, não tentava achar a próxima grande oportunidade. Ele só queria evitar os lugares onde as pessoas se destroem. E esses lugares têm nome. Dívida impulsiva, investimento que você não entende, decisão tomada por ego, contrato assinado com vergonha de perguntar. Você sabe onde esses lugares ficam. Você provavelmente já visitou alguns deles. A diferença é que Munger fez um mapa e jurou nunca mais pisar lá. Você continua voltando achando que dessa vez vai ser diferente. A boa notícia é que você não precisa ser gênio para aplicar isso. Não precisa de curso caro, não precisa de dom especial, não precisa de QI alto. Precisa de uma coisa que é de graça, mas que quase ninguém tem: humildade intelectual. A capacidade de dizer "eu não sei", sem sentir que seu valor como pessoa diminuiu. A capacidade de fazer a pergunta que parece boba, porque você entendeu que pergunta boba é melhor que decisão burra. A capacidade de parar antes de agir e perguntar: o que pode dar errado aqui? Mesmo quando todo mundo está dizendo que é certeza. Isso não custa nada, mas o ego custa. O ego custa caro. Custa a promoção que você perdeu porque não perguntou. Custa dinheiro que você perdeu porque fingiu entender. Custa anos que você perdeu indo na direção errada porque tinha vergonha de admitir que estava perdido. A humildade é de graça. O ego você está pagando até hoje. Então aqui está o que você pode fazer a partir de amanhã. Uma coisa simples. Faça uma pergunta burra por dia. No trabalho, no banco, em casa. Quando alguém explicar algo e você não entender, não finja. Não balance a cabeça. Não saia da conversa fingindo que está tudo certo. Para e diz: "Me explica de novo, eu não entendi." Você vai sentir vergonha nas primeiras vezes. Normal. Seu ego vai gritar. Normal também. Mas cada vez que você fizer isso, você vai aprender algo que não sabia. Vai evitar um erro que ia cometer. Vai sair da conversa mais preparado do que entrou. E aos poucos, você vai perceber que a pessoa que parecia mais burra na sala, a pessoa que fazia pergunta, era na verdade a mais esperta. Porque ela não estava lá para parecer inteligente. Estava lá para ser inteligente. Charlie Munger morreu aos 99 anos, com bilhões no banco e uma reputação de gênio. Mas ele não se achava gênio. Ele se achava um cara que evitou ser idiota por tempo suficiente. A diferença entre ele e você não é talento. É o que cada um fez com a própria ignorância. Ele admitiu a dele e aprendeu. Você escondeu a sua e pagou. Agora você sabe. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você vai continuar fingindo que sabe tudo e ficando no mesmo lugar? Ou vai começar a perguntar, começar a admitir, começar a aprender? A pergunta que você tem medo de fazer é exatamente a pergunta que pode mudar a tua vida. Munger sabia disso. Agora você também sabe.